Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo de Kuzari. A gente se encontra agora no terceiro Mahamar, no fim do parágrafo 21. A gente está falando da vida do Hassid, certo? Da vida daquele Yehudi que busca se aproximar de Akadosh Baruch Hu, se aproximar de Hashem, viver uma vida plena espiritualmente. A gente tratou até agora de várias questões que definem como é o dia a dia do Hassid, como ele cumpre as mitzvot, como ele reza. A gente falou que ele busca ter sempre um controle completo sobre os desejos, sobre raiva, sobre sentimentos negativos que podem puxar ele para baixo. A gente falou sobre como ele cumpre as mitzvot, como ele entende que cada mitzvah ela tem um sentido por trás, ela tem um significado maior. E quanto maior for a compreensão da mitzvah, melhor é a forma como ele vai cumprir, mais ele vai se conectar com a Kadosh Baruch Hu através daquela mitzvah. A gente falou sobre a Havá e Irá, amor e temor, como achar um equilíbrio entre os dois. A gente falou sobre a Tfilá do Hassid, que tudo que ele fala, cada palavra que ele fala, ela vem com uma kavaná, vem com uma intenção. Ele presta atenção no que ele está falando, ele não vai só repetindo as palavras que estão no Sidur, ele sabe o que está acontecendo. E por último, a gente falou que a Tfilá dele não é feita sozinho, ele não reza somente separado de todo mundo, sozinho, no canto dele, com os pensamentos dele. Ele se junta com um minyan, ele se junta com um grupo de pessoas para rezar. E a gente vê algumas explicações de por que isso é bom, no que isso daqui ajuda, como a tefilá dele fica mais completa, como a tefilá dele fica melhor. Porém, até agora, a gente viu o Hassid, aquele que busca fazer a Avodat Hashem, como alguém particular, vivendo a vida dele, pensando nos assuntos dele, como ele deve viver, como ele deve cumprir as mitzvot. A gente não viu ele como um todo. A gente não viu a conexão dele com o povo, a conexão dele com as pessoas que estão em volta. Como ele se relaciona com tudo que acontece ao redor dele. Então, para completar essa ideia, o Kuzari, o Haver traz aqui para o Kuzari, qual a diferença entre o Hassid hoje em dia e o Hassid antigamente? Por que a gente vê que hoje em dia as pessoas não chegam nos níveis que chegavam antigamente? Porque a gente vê que antes, na época da Gemara, na época da Mishnah, a gente tinha Tanaim, Amoraim, e antes disso a gente tinha os profetas, e não está no mesmo nível, a gente não consegue viver da mesma forma. Mesmo os maiores tzadikim da nossa geração, eles próprios reconhecem que eles estão longe do nível daqueles anteriores, daqueles que vieram das gerações passadas. Por que a gente não pode alcançar aquilo? Por que a gente não pode realmente estar naquele nível? Então, Haver explica que tem uma diferença essencial. A diferença é o que tem em volta. O que acontece na sociedade ao redor do Hassid? Hoje em dia, você anda na rua, você liga o rádio, você abre a internet, você vai ser, no momento, na hora, certo? Não tem dúvida, você vai ser atingido por coisas negativas. Seja cenas de violência, seja as palavras indecentes, seja pessoas vestidas com uma roupa indecente, seja pessoas se comportando de uma forma errada. Se ouve dizer que aquele roubou, aquele é corrupto, aquele assaltou alguém, o outro matou outra pessoa. Você ouve várias e várias notícias, se encontra pessoas por aí que estão o tempo todo ocupadas e falando e comentando sobre esse tipo de comportamento que não condiz com a pessoa que busca esse caminho de Avodat Hashem, não combina com o caminho do Hassid. E embora o Hassid se esforce muito para não ser influenciado pelo que acontece em volta, ele não tem controle sobre isso. Como aquela história que a gente contou uma vez do Hafetz Haim, que ele morava na cidade de Iradin, e lá todo mundo cumpria Shabbat. E certa vez ele foi passar Shabbat na cidade do lado, e ele viu alguém mechalel Shabbat, alguém descumprindo o Shabbat, não sei se estava andando de carroça, transgredindo o Shabbat. Ele começou a chorar, perguntaram para ele por que você está chorando. Ele falou, olha, nunca na minha vida eu tinha visto alguém fazendo Hilul Shabbat, e quando eu vi alguém fazendo isso daqui me atingiu. Bom, passou um tempo, ele voltou para a cidade dele, para Aradim. Alguns meses depois, ele foi passar de novo o Shabbat naquela cidade. Ele de novo viu alguém fazendo o Hilul Shabbat, alguém transgredindo esse dia. E ele começou a chorar. Mais uma vez, perguntaram para ele, olha, deixa a gente entender. Você falou que da primeira vez você chorou, porque você nunca tinha visto alguém fazendo Hilul Shabbat, mas agora você já sabia, você já tinha visto uma vez, por que você está chorando de novo? Hafetz Haim respondeu que eu estou chorando dessa vez porque eu não me senti tão mal igual da primeira vez. Eu me acostumei. Eu aceitei que Hilul Shabbat é algo aceitável. Então a gente anda na rua
quem está no Brasil, no Brasil, quem está em Israel, e você vê carros passando, você vê pessoas parando no farol com um celular, você vê pessoas descumprindo o Shabat, você vê pessoas se comportando de forma que não é o que a Torá espera dessas pessoas. E a gente se acostuma a ponto de achar que aquilo não é errado. A ponto de achar que a sociedade na qual a gente vive ela é perfeita, e tá bom, tem seus problemas, não é o ideal, mas não é beceder, as coisas poderiam ser assim. A gente acaba esquecendo quais são os ideais do judaísmo, quais são os ideais da Torá. Então a gente começa a achar que, olha, Hilul Shabbat, não é tão ruim. É verdade, tem que cumprir o Shabbat, é uma mitzvah, é importante, mas se aquela pessoa não cumpre Shabbat, e se aquela pessoa casou com um não-judeu, e se aquela pessoa tem namorados e namoradas por aí, não é tão ruim, é normal, a sociedade vive dessa forma hoje em dia. Tá bom, eu gostaria que as pessoas não fizessem isso, mas não é tão ruim viver dessa forma. Esse é justamente o problema. A gente perdeu a compreensão dos nossos ideais e que esses ideais eles são obrigatórios, eles não são opcionais e dá para viver sem isso. Na Medina, onde tem Hilul Shabbat, tem um problema que tem que ser consertado. Não é algo, tá bom, eu aceito, não tenho o que fazer, cada um faz o que ele quer, cada um vive da forma que ele quiser. A vida nessa sociedade atrapalha muito a pessoa de criar realmente os seus ideais, a forma dele viver. Então, mesmo quando ele cumpre o Shabat, ele tem na cabeça, olha, tem gente que não cumpre e está bem, tem gente que não cumpre e é feliz. Talvez eu também possa viver assim. A mulher vai sair com uma roupa tznuá, uma roupa saia, bem coberta, como se deve, que suirosh, e ela vê mulheres andando na rua sem isso, às vezes mesmo mulheres religiosas, ela fala, olha, talvez não é tão ruim, talvez eu não preciso fazer tudo perfeito, eu poderia fazer um pouquinho menos. A pessoa vai comprar uma comida, kasher, ele procura algo que é meadrina, algo que é a melhor kashrut que tem. E ele vê outras pessoas de kippah, religiosas ou não, comprando qualquer tipo de comida. Kasher, está escrito kasher, para mim está ótimo, não importa quem falou que está kasher, se tem aqui escrito a palavra kasher, para mim já está bom. Ele começa a se acostumar com isso, ele começa a parar de perceber que, olha, isso daqui é errado, isso daqui não deveria ser dessa forma. A vida deveria ser diferente. O Hassid, antigamente, o Hassid que vivia na época de Hazal, o Hassid que vivia na época do Beit HaMikdash, do Beit Rishon e Beit Sheni, onde ele morava, onde ele vivia? Ele vivia na cidade de Jerusalém. Muitos Hassidim viviam lá. A Gemara fala que todo profeta que está escrito de qual cidade ele veio realmente de lá. Se aparece um profeta que vivia na cidade de Beitel, lá ele nasceu, lá ele viveu, de lá ele veio. Se aparecem profetas, todos os profetas que aparecem na Torá, que não está escrito de onde eles vieram, não está escrito qual é a cidade deles, eles vieram de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa. É uma cidade que ela traz para a pessoa a espiritualidade e conexão direta com a Kadosh Baruch Hu. Porém, isso é verdade, realmente é verdade em todas as situações, mas é muito mais forte quando você vivia na Jerusalém de Pam, na Jerusalém de antes. Não é simplesmente nostalgia, a gente não está simplesmente lembrando o passado, a gente quer transformar o presente no que existia no passado. Imaginem os Hassidim de antigamente, quando eles andavam em Jerusalém, eles encontravam profetas, eles encontravam pessoas trazendo korbanot para o Beit HaMikdash, eles encontravam pessoas trazendo uma Aser Sheni para comer em Jerusalém. A vida era outra, vocês têm aqui atrás, isso aqui era conhecido como Keshet Robinson, é uma das entradas para o Beit HaMikdash. Aqui embaixo dessa escadaria, você tinha lojas de korbanot, lojas de vinho, lojas de óleo, tudo necessário para vir e trazer o seu korban. Ele encontrava, que tipos de pessoas ele encontrava por lá? Todas as pessoas que passeavam em Jerusalém eram pessoas puras, não tinham nenhum tipo de impureza, nem impureza de mortos, nem outros tipos de impureza. Eram pessoas que iam no mikve constantemente, estavam puras. E no dia a dia, quando ele encontrava, parava para conversar com alguém, ele ouvia duas pessoas conversando, em nenhuma situação ele ouvia duas pessoas falando Lashon Hará. Ele não ia ouvir ninguém gritando um palavrão, algo indecente. Ele ia ver só coisas boas, só coisas com Kedushá, só coisas com santidade. Isso fazia com que o Hassid pudesse viver realmente do nível mais alto possível. Fazia com que o Hassid pudesse realmente chegar no nível de Hassidut, que é o nível que leva à profecia. Então, fala o Haver, olha, tudo que eu te falei é verdade, é bom, é importante, é a forma de viver, é a forma ideal que cada um tem que buscar, mas saiba que se você viver dessa forma, e mesmo assim, sem sentir que, olha, talvez não preciso fazer tudo isso, ou você sentir, olha, cadê essa profecia, certo? Os Hazal falam que a Hassidut me veio de nevoar,
que a Hassidut leva a pessoa para a profecia. Cadê os profetas de hoje em dia? As pessoas vivem dessa forma, tem aqueles grandes tzadikim que vivem afastados e vivem sem muitos prazeres. E cadê a nevoa? Onde está a profecia? Porque eles não atingiram o que atingiram antigamente. Tem que saber que isso vem muito do fato da sociedade em que a gente vive. Todos os problemas que a gente encontra em torno do Hassid, todos os pensamentos negativos, todas as averot, todos esses problemas influenciam e limitam a elevação do Hassid. Porém, o Hassid antigamente, o Hassid que vivia na época do Beit HaMikdash, esse daqui é o Hassid que ele realmente chegava a nevoar, ele realmente conseguia chegar à profecia, certo? Isso ele completa aqui a questão do Hassid, ele fala sobre a importância da sociedade, do lugar onde o Hassid vive, com que ele conversa, o que ele ouve, o que ele vê. A gente pensa muitas vezes, olha, por exemplo, aparece no Sefer HaChinuch o seguinte, tudo que é proibido a pessoa fazer, é proibido ele ver, certo? Consequentemente, do mesmo jeito que é proibido a pessoa matar alguém, bater em alguém, qualquer tipo de violência, é proibido a pessoa assistir violência. Tudo, do mesmo jeito que é proibido roubar, é proibido a pessoa assistir um roubo. Quer dizer, assistir um roubo, assistir um filme sobre roubos, um filme de violência. Assistir, aparece, às vezes tem notícias, e fala, olha, alguém foi atacado no meio da rua, e tem lá um filmezinho para você assistir. E aparece escrito, olha, cenas fortes, não é para qualquer um, não é simples, mas se quiser assistir, tá aqui. E você vai lá, assiste, pensando, olha, deixa eu ver o que acontece. Isso aqui muitas vezes não influencia a gente. Então, como pode ser? O Sefer HaChinuch fala que realmente eu não posso assistir filmes de violência. Qual o problema? Não é tão ruim assim. É um filme 100%. O filme é ótimo, tem 2, 3 cenas ruins. Isso daqui vai me influenciar, isso daqui vai me atingir. Então, a verdade é que sim, isso daqui realmente atinge. É que às vezes a gente está tão acostumado com essas coisas, a gente já cresceu tanto dentro disso, que às vezes a gente nem percebe. Mas eu ouvi uma história de um avrech de Aramor, alguém que estudou em Aramor, ele era José Betchuvá, ele tinha feito Tchuvá, e uma vez ele estava com a esposa na casa dos pais, a casa era noiva ainda, estava com a noiva na casa dos pais, e os pais não eram muito religiosos, tradicionais, talvez sim, talvez não, e tinha lá uma TV, e ele falou para a noiva, olha, deixa eu te mostrar o que é uma televisão. E ela tinha crescido em casa religiosa, tinha crescido num enxoval religioso, nunca tinha conhecido televisão, nunca tinha visto. Falou, bom, tá bom, vamos lá, deixa eu ver. Ele ficou empolgado, deixa eu te mostrar aqui que eu cresci, com esse tipo de coisa que eu cresci e tal, e colocou para ela, ligou a TV em qualquer canal. E justo na hora que ele ligou lá a TV, estava passando, tinham 2 homens, e um virou e deu um tapa no outro, bateu no outro. Meio de brincadeira, meio de violência, normal, nada demais. Simples violência gratuita, mas é leve, certo? Não é acima de 16 anos, bem leve. E esse Avrech contou que a noiva dele ficou uma semana sem falar com ele. Falou, como se mostra uma coisa dessas? Como se mostra uma violência dessa? Ela nunca tinha visto isso. Na hora que ela viu, isso daqui atingiu ela muito forte. Às vezes a gente pode estar acostumado com um pouquinho de violência, com um pouquinho de pessoas se batendo por aí, mas às vezes quando você vê algo extremo, certo? Algo muito mais forte, você sente mal, você sente que aquilo é errado. Então, o fato da gente não perceber que essas coisas, uma lachonará que você ouviu aqui ali, um palavrão que você ouviu aqui ali, alguém batendo no outro, você não se incomoda tanto, isso é porque a gente já está desgastado, a gente já perdeu a sensibilidade. Eu lembro na faculdade, uma vez alguém estava fazendo lá uma apresentação, ele colocou para passar um filme chamado Laranja Mecânica. Não sei quem conhece esse filme. É um filme extremamente violento e grande parte da classe começou a passar mal. Certo? Você vê coisas extremamente violentas, aí você sente o que na verdade, cada ato pequeno de violência deveria fazer com a gente. Cada lachonará deveria fazer com a gente. Cada Hilul Shabbat deveria fazer com a gente. Mas a gente está tão acostumados que a gente acaba nem percebendo. Mas o Hassid, sim. O Hassid é aquele que ele consegue, aquele que vivia na época de Yerushalayim, pelo menos, de antigamente, cada coisinha pequena era significativa para ele. E mesmo hoje, tá bom, a gente pode saber, tá bom, eu vivo dessa forma, então eu vou aceitar. Não. Uma das formas de se tornar um Hassid, uma das formas de realmente se aproximar de Akadosh Baruch Hu dessa forma, é reconhecer que mesmo coisinhas pequenas, elas têm uma certa influência. Pode ser uma influência menor, pode ser que a gente está acostumado, a influência não é tão grande, mas isso daqui com certeza influencia a pessoa. Já deixando na continuação, a gente vai falar agora sobre os Karaim.
certo? É uma das vertentes que apareceram no judaísmo, que a gente vai explicar bastante sobre eles. Eles, obviamente, largaram o judaísmo original, mas eles foram muito famosos, muitos Yehudim realmente viveram dessa forma. Tem épocas em que, às vezes, até 1/3 do povo judeu acreditava nessa forma de ver, nessa forma de estudar a Torá, e a gente vai tratar disso bastante, já está achando na continuação, nos próximos 15, 20 parágrafos, pelo menos o Sefer HaKuzari trata sobre isso. É uma das grandes questões, pelo menos na época do Kuzari, e do Rambam, os Karaim eram muito fortes, eles tinham muita força dentro do povo judeu, influenciaram muita gente, então ele vai tratar disso bastante, embora hoje em dia os Karaim sejam mínimos, não sejam nem contados hoje em dia, tem ainda até 2 grupinhos por aí, tem muitas questões, muitas ideias que eles tinham que acabaram sendo passadas para, mesmo no judaísmo original, mesmo a pessoa que ele vive de forma judaica, ele segue a Torá, muitas vezes tem pensamentos, tem formas de ver que vem da Karaut, que vem dessa linha que foi criada dentro do judaísmo. A gente vai entender melhor e tentar reconhecer quais são os erros, quais são esses problemas que acabaram se enraizando dentro do judaísmo normativo, e vamos tentar entender como tirar eles da gente e o que tem de errado nisso. Hashem na continuação. Para vocês. Até mais.